Quando Jesus diz em Mateus 10:34 que não pensem que vim trazer a paz ao mundo, mas não vim trazer outra coisa senão a espada. Vim causar divisão entre filho e pai, entre filha e mãe, entre nora e sogra. Deveras, os inimigos do homem serão aqueles que ele diz amar. Pois aquele que ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Por que Cristo deu esse exemplo? Ele estava dizendo que todas as famílias são falsas? Não, não era isso. Ele deu um exemplo no nível mais alto que ele poderia expressar ali, de que nós, como cristãos, devemos viver para Ele e não para os outros, não pelas pessoas. Mas isso é realmente um fato, porque você vê pessoas que vivem para o mundo. Você reconhece os fatos que estão ocorrendo, reconhece que a nação anglo-americana que governa o Ocidente desde 1914 está caindo. Faltam apenas 2 estágios da queda. Você reconhece que esta é a última nação que controla o mundo? Os pés da estátua de Nabucodonosor estão ruindo. E nós parece que estamos ignorando esse fato. De certa maneira, isso está em Apocalipse 3, 15 e 17. Diz assim: conheço as tuas ações, que não és nem quente, nem frio. Quisera eu que fostes frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és nem quente, nem frio, vou vomitar-te da minha boca. Porque dizeis, sou rico e adquiri riquezas, e não preciso de coisa alguma. Mas não sabes que és miserável e coitado, e pobre, e cego, e nu. O que esse texto está dizendo e como isso se conecta ao que eu disse? Bom, muitas pessoas dizem para ter equilíbrio, para se equilibrar na vida, para ter uma certa gangorra, uma balança entre penar e sorrir, entre seguir a verdade e se divertir. Mas a quem estamos seguindo mais com esse ensinamento? Porque os infiéis, os frios, incautos, eles já julgam a verdade falha. Eles não têm dever moral de segui-la, porque eles não acreditam nela. E deste modo, já aceitam a sua punição. Mas o morno, ele é tão pior quanto o frio, porque os maus já desdenham e não creem, e por isso não seguem. Mas o morno, ele teme a punição que os frios receberão. Ele teme a destruição eterna. Mas, ao mesmo tempo, ele não tem a confiança de que a verdade que diz seguir é verdadeira. Ele não tem confiança. Ele é um agnóstico, indeciso, fica em cima do muro. Não sabe se faz ou se não faz. Ao mesmo tempo que teme a ira de Deus, teme não viver, teme desperdiçar a sua vida. Isso é ser morno. E Paulo diz isso em Coríntios 15:32. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Porque se não tivermos a esperança de que os mortos ressuscitarão, de que vale tudo isso? E isso se conecta com Isaías 22:13, onde os israelitas, em vez de se arrependerem, comeram e beberam, porque sabiam que seriam destruídos. As pessoas não têm fé. Têm confiança. Elas
passariam o que os fundadores passaram? E deveras, eu digo que por muito tempo eu senti inveja deles. Inveja de Russell, inveja de Rutherford. Porque eles são lembrados pelo secularismo como falsos. Porque preveram, entre aspas, o fim do mundo. Mas, embora eles tenham errado essas datas, sabe, eles tinham algo muito mais profundo do que nós hoje. Eles estavam tão cansados do mundo que queriam que ele acabasse de uma vez. E nós hoje, o que está acontecendo conosco? Estamos acomodados. Estamos em contubérnio com aquilo que julgávamos lixo. Sinceramente, eu tinha inveja de Russell. Tinha inveja daquele fervor, daquele nascer do sol, que a verdade foi. Mas hoje eu entendi. Eu entendi quando eu li Mateus 13, 16 e 17, que eu vou ler aqui. Mateus 13, 16 e 17. No entanto, felizes são os vossos olhos, porque observam, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois deveras, eu vos digo, muitos profetas e homens justos desejaram ver o que vós estáis observando e não ouviram, e ouvir as coisas que vós estáis ouvindo e não as ouviram. As pessoas estavam vendo Jesus e não davam valor a isso. E essas mesmas pessoas que muitas vezes queriam a volta do que Jerusalém era antes com os profetas. Mas os próprios profetas que vieram antes de Jesus desejavam ver o Messias e não o viram. Do mesmo modo, os nossos fundadores tinham tanta ânsia pelo fim do mundo, tanta ânsia, e isso não foi permitido aos olhos deles, porque ainda não era o tempo. Era como se eles ainda pudessem ver Deus puxando a corda do sino que declarava o fim dos tempos dos gentios. E nós hoje podemos ver as últimas badaladas desse sino. Mas se tornou algo tão trivial que aos poucos nos esquecemos. Nos tornamos aquilo que em 1 João 2,13 1 João 2, 15, 16 e 17. Não estejais amando nem o mundo, nem as coisas do mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos, a ostentação dos meios de vida da pessoa, não se origina do Pai, mas origina-se do mundo. Outro sim, o mundo está passando, e assim também o seu desejo. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É como se o mundo já tivesse sua data de validade. Deus já escolheu isso faz tempo. Já escolheu. É como aquele paradoxo. Quanto mais o ônibus demora, mais perto ele está. Está chegando. Mas há uma certa coisa boa em achar que o fim do mundo está atrasado. Que nós não gostamos mais deste. Que já estamos saturados de enfrentar dia após dia as mesmas coisas. De ver a estrutura do mundo ser a separação entre a criação e o seu Criador.